falange missionária, magos. Salve Deus! Na planície Peloponense havia um povoado onde uma pitonisa, chamada Magdala, madrinha dos Devas, formou um grupo de Nityamas, poderosas moças que manipulavam muitas energias, fazendo trabalhos que protegiam aos numerosos homens que partiam para as guerras. Dominavam forças que atuavam nas condições meteorológicas, faziam profecias e liam a sorte nas mãos. Os homens que ficavam na aldeia, inválidos ou muito jovens para participar de combates, começaram a ajudar as Nityamas e receberam sua consagração como magos, filhos de Devas, após desenvolverem sua mediunidade e adquirir poderes espirituais. Em sua origem persa, mago significa poderoso. Viajavam, atravessando terras e mares, levando à humanidade seus conhecimentos doutrinários e a voz do céu. No Oriente, os magos obtiveram grande importância política e religiosa, chegando a ter autoridade de reis. Mas não eram reis. Medas e persas, assírios e caldeus foram profundamente influenciados pelos magos, que tinham os profundos conhecimentos da astronomia e da astrologia, participando, também, pela influência do judaísmo, da expectativa da chegada do Messias. Alertados pela estrela sublimação, 3 magos foram a Jerusalém para adorar o Filho de Deus, que nascera em Belém, sempre guiados pela estrela. Seus nomes eram Melquior, em hebreu, Rei da Luz, Baltazar, aramaico, Deus proteja a vida do rei, e Gaspar, persa, o vencedor. Os 3 reis magos são personagens citados na Bíblia somente pelo evangelista Mateus. Mateus 1-11. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Observemos que em momento algum a Bíblia tradicional cita que são 3 os reis magos, e tampouco cita seus nomes, Melquior, Baltazar e Gaspar. O fato de serem 3 os reis magos, e os seus nomes serem Melquior, Baltazar e Gaspar, está contido somente em um dos evangelhos apócrifos, mais especificamente no Evangelho Apócrifo Armeno da Infância, datado do final do século VI, quando em seu capítulo 5,1, relata: Evangelho Apócrifo Armeno 5,1. Um anjo do Senhor foi depressa ao país dos persas, para avisar aos reis magos, e ordenar a eles de ir, e adorar o menino que acabara de nascer. Estes, depois de ter caminhado durante 9 meses, tendo por guia a estrela, chegaram à meta exatamente quando Maria tinha dado à luz. Precisa-se saber que, naquele tempo, o reino persiano dominava todos os reis do Oriente, por causa do seu poder e das suas vitórias. Os reis magos eram 3 irmãos: Melquior, que reinava sobre os persianos; Baltazar, que era rei dos indianos; e Gaspar, que dominava no país dos árabes. Naquela época, os 3 reis são chamados de magos não porque se dedicassem à magia, mas sim porque tinham grande conhecimento da astrologia. De fato, entre os persas se dizia mago aqueles mesmos estudiosos que os judeus chamavam de escribas, os gregos chamavam de filósofos e os latinos de sábios. Os presentes que os magos trazem para o menino Jesus têm um rico significado simbólico. O ouro, metal precioso por excelência, simbolizando a realeza. O incenso, perfume que se queima, é usado durante as celebrações de rituais e de venerações religiosas, como símbolo da divindade. A mirra, vinda de uma planta que, misturada com óleo, era usada para fins medicinais, cosméticos e religiosos, e também para embalsamar os corpos, simbolizando a esperança de uma vida após o desencarne. Algumas religiões deixaram de falar sobre os 3 reis magos, por não constar seus nomes na Bíblia tradicional, como a linha católica e algumas das linhas evangélicas. Por exemplo, os evangelhos apócrifos, também conhecidos como livros pseudo-canônicos, foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãos, ou seja, existem livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento nos quais algumas das primeiras comunidades cristãs não reconheceram a pessoa,
e os ensinamentos de Jesus Cristo, e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Além dos livros apócrifos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, aproximadamente 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Assim, em algumas religiões um desses evangelhos é considerado apócrifo, e em outras não existindo um consenso único sobre o assunto. Salve Deus!